Por isso que eu vou acionar agora, direto da Rádio Bandeirantes de Brasília, o repórter Rodrigo Vilela e o novo capítulo dessa história. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos que acompanham a nossa programação aqui na Rádio Bandeirantes, também a Band News TV. Thaís, e aqui o governo tem cortado um dobrado para tentar impedir o avanço desse projeto que anistia os condenados pelo 8 de janeiro de 2023, aquela quebradeira que teve aqui em Brasília. A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, se reuniu ontem com ministros do Centrão, pediu apoio para avançar propostas de interesse do governo, né, e esvaziar essa tentativa de anistiar essas pessoas que foram presas, essa proposta que ganhou tração com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Gleisi Hoffmann também se reuniu com o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, recebeu até uma sinalização de que as propostas de interesse do governo vão sim andar, e o Mota ele não se comprometeu com esse projeto da anistia. Esse trabalho da ministra Gleisi Hoffmann ali tem uma dificuldade, porque a oposição garante que já tem mais de 300 votos na Câmara dos Deputados para poder avançar com esse projeto da anistia. No entanto, o governo diz que segue empenhado ali na Câmara para barrar essa tentativa de avanço e que sim, o que deve ser votado são outros projetos de interesse do país, de interesse também do Palácio do Planalto, como, por exemplo, a proposta que aumenta a isenção do imposto de renda para R$ 5.000. Quem garante que vai ter esse empenho por parte da base aliada é o vice-líder do governo ali na Câmara, o deputado Alencar Santana. A gente tem um trecho da fala do deputado, vamos ouvir. Anistiar aqueles que tentaram o golpe, que atentaram contra o Brasil e ainda continua tentando. O Brasil urge muito mais coisas que são necessárias à vida do nosso povo. Não tem essa conversa não, que a oposição defende ali que a pacificação do país passa por esse processo de anistia, especialmente nesse momento de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, julgamento que é até retomado hoje, logo mais às 9 horas da manhã. Quem falou também sobre esse assunto, defendendo que seja sim pautado e votado o projeto da anistia, foi o deputado federal Capitão Alberto, do PL. Vamos ouvir. As prisões arbitrárias que aconteceram a mando do ministro Alexandre de Moraes foram prisões ilegais, imorais. E a anistia é a virada de chave para a pacificação do nosso país. Tá aí esses dois posicionamentos, a gente segue acompanhando por aqui, eu volto com vocês. Rodrigo Vilela, nós vamos ao vivo para a porta do Supremo Tribunal Federal, que os advogados estão chegando para o julgamento que será retomado hoje. Está falando Paulo Cunha Bueno, advogado do Bolsonaro. Quem? A defesa vai suscitar uma preliminar sobre a delação do Mauro Cid? Sim, mas está suscitado já faz tempo, está por escrito. Doutor, essa semana o ex-presidente deve comparecer ao julgamento? Não virá. Mas ele mostrou interesse essa semana? Não virá, ele não tem recomendação médica para isso. O senhor teve com ele esses dias? Como é que ele está de saúde? Eu tive semana passada. E ele continua com a saúde debilitada? Não, a saúde dele é debilitada, né? Ele tem uma limitação médica, evidentemente, não poderia vir aqui por essa limitação, ainda que fosse a vontade dele. Isso vai ser em relação ao julgamento, ele está esperançoso? O estado de saúde dele, porque ele vai fazer um procedimento domingo, doutor. Mas é um procedimento, eu não sei exatamente o que é, me parece que é um procedimento dermatológico, não sei exatamente do que se trata. E em relação ao julgamento? Oi? Ele está esperançoso em relação ao julgamento? Olha, você vai ter a mesma resposta que eu te dei. Se o julgamento for estritamente jurídico, não tem como ser condenado. Mesmo depois dele admitir que chamou os comandantes militares para discutir os considerandos, que muita gente chama de minuta golpista. Isso não seria crime. Este fato não seria crime. É exatamente isso que o PGR diz, que é colocar em andamento o processo de golpe. Esse tipo de delito só pode ser imputado mediante um ato de violência ou grave ameaça, expresso na lei. E me desculpe, fazer live, conversar com comandantes militares, isso não é ato violento nem de grave ameaça. Doutor Paulo, alguma expectativa específica sobre o voto do relator? Já não dá nem para ver qual é o caminho. Perdão. Doutor, você está avaliando a domiciliar? Desculpa, viu? Eu estou avaliando se ele vai... Em primeiro lugar, o que vai ser a decisão da corte. Com licença. Tá aí o advogado, então, de Jair Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno,
respondendo a perguntas ali dos jornalistas que Aliás, se aglomeraram centenas, na né, chegada Pedro? ao A imagem é Supremo. impressionante. Ele não Uma conseguia nem andar. multidão em torno do advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, e ele foi questionado no fim sobre se vai tentar ou não a continuidade da prisão domiciliar para o presidente, que já hoje tem essa medida cautelar aplicada. É claro que ele não respondeu, porque o julgamento não acabou e o advogado entra no julgamento para tentar absolver o seu cliente. Nesse caso não vai ser fácil, mas é uma possibilidade depois também de que a defesa tente essa alternativa. É um julgamento que não precisava nem ter, né? Como a gente vem dizendo aqui há meses, né? Desde o início de todo esse processo. Porque, afinal de contas, os réus já iniciaram o julgamento condenados, né? Isso não há nenhuma dúvida com relação a isso, até pelo posicionamento de muitos dos ministros, né? Até antes de iniciar o julgamento. Todos se manifestando de maneira hostil em relação a Bolsonaro e aos demais acusados nesse processo. É bom sempre lembrar que não há a menor chance de Bolsonaro, chances políticas, e estamos diante de um julgamento político, uma casa política, como a definiu o seu próprio presidente, né, o ministro Luiz Roberto Barroso. É um julgamento em uma turma de 5 integrantes, 5 ministros, uma turma que é presidida pelo ex-advogado pessoal do presidente Lula. O relator é um desafeto pessoal do principal réu. E também tem o ministro Flávio Dino, que no passado recente se declarou inimigo do réu principal, que é Jair Bolsonaro, até o comparou a um demônio, etc. E também temos a ministra Carmen Lúcia, que tem se posicionado sempre ao lado dessa gente. E ela que foi nomeada pelo atual presidente da República. E tem Luiz Fux, é o único dos magistrados em relação ao qual há ainda aquela dúvida, né, que sempre se tem sobre o que é que vai sair, que tipo de decisão sairá, que tipo de sentença sairá da cabeça de um juiz, né? É o único que deixa dúvidas com relação a isso, não se sabe exatamente qual será o posicionamento do ministro Luiz Fux, mas os outros 4, esses aí são favas contadas.